Olá pessoal, aqui é o Thiago Jesus, sou professor de logística. Daremos início às nossas últimas aulas do curso de qualificação em logística, aqui ministrado e oferecido pelo INT Cursos. Bem, a nossa última aula, o nosso último assunto, ele trata sobre sistemas de transporte. Para iniciar falando sobre sistemas de transporte, quando falamos em transporte, nos remetemos à distribuição física, canais de distribuição, modais de transporte, ou seja, transpor alguma coisa, ou seja, um produto, uma mercadoria, pessoas, informações, de um determinado ponto, uma localidade, para uma outra localidade. Então, iniciaremos abordando sobre um breve histórico, relatando sobre a evolução da logística, em termos de transporte. Bem, separei um conteúdo abrangendo a logística militar, sua importância na guerra. Mais à frente, você entenderá o paralelo comparativo sobre a logística empresarial, um termo muito usual hoje, e a sua importância, tanto no comércio quanto nas indústrias. Bem, logística, essa palavra, ela resulta, ou seja, ou melhor, ela se iguala à organização. Quando falamos em exercer organização, efetivamente organizar, falamos em ordenar, colocar em ordem uma série de componentes, de forma a selecionar aquilo que será utilizado, a fim de que seja aplicado, empregado para algum fim. Quando eu falo fim, é para obter um determinado resultado, ou seja, uma meta, um objetivo. Lembrando que logística é movimento, um fluxo, compreendido de um ponto de origem até um ponto de consumo, que por sua vez remete a movimento planejado. Se eu digo que é movimento, esse movimento, após eu ter organizado as minhas ações, ordenado selecionados os meus componentes a serem aplicados, eu tenho que planejar como aplicarei esses componentes, qual a tática que eu devo empregar, a fim de gerar um resultado, e obter um resultado que se espera. Logística, então, ela tem a ver com o avanço, ou seja, globalização. Mas antes de demonstrar e reportar sobre o contexto que a figura ela ilustra, enfim, ela mostra, separei ali alguns nomes que referem-se a povos antigos, que exerceram a logística de fato, em termos de transporte, em outros termos também, mas especificamente em termos de transporte. Egípcios, gregos, romanos, chineses, vikings, incas, astecas. Quem nunca ouviu falar da grandiosidade das pirâmides do Egito? Como que os egípcios eles conseguiram, enfim, obtiveram esse resultado esperado? Como que funcionava o movimento planejado? Qual era a sua organização? Como era a sua logística, ou seja, o seu movimento? Aqui não falamos nem em termos de guerra, porque o Egito, na realidade, no tempo em que foi um grande império, ele, em termos militares, ele não tinha uma visão de expandir, enfim, de conquistar territórios, era mais fazer a manutenção nas suas fronteiras. Na realidade, aqui falaremos sobre produção. Os egípcios, eles tinham uma organização muito grande quanto à logística de produção. A gente pode até traçar um paralelo como que uma engenharia de produção envolvendo desde a arquitetura, a concepção, o design, o desenho do projeto das pirâmides e monumentos e estátuas, desde a sua concepção, passando pela iniciação, o desenvolvimento do projeto, da obra, até o seu encerramento. Foi um fator muito importante, numa época tão remota, cerca de 1800, 2000 anos, até uns 10.000, talvez, antes de Cristo. Em torno de uns 2000, com certeza, posso mensurar. Gregos.
Esse histórico ele é importante, né, para você entender, de certa forma, a importância que se tem em distribuir, hoje em dia, mercadorias e produtos acabados, até mesmo na área de prestação de serviço, porque a logística não é só de material, de produto, de item físico, mas também da informação de pessoas, entre outros. E como foi aplicada esse exercício de transporte, ou seja, de locomover produtos, armamentos, mercadorias, enfim, pessoas, no caso, em termos militares, né, de guerra falando, como funcionou isso em certos aspectos, e que, é lógico, remete a uma grande, uma excelente organização e movimento planejado. Os gregos, diferentes dos egípcios, eles tiveram, sim, né, uma visão de expansão, enfim, de conquistar território. Esse era o seu objetivo principal. Então, para tanto, se eu tenho que mover homens, pelotões, exércitos, enfim, profissionais, de um ponto a outro, né, marchando, enfim, a pé, a cavalo, em carros, eu preciso de suprimentos, preciso de medicamento, eu preciso de assistência, ou seja, de suporte a feridos de guerra, eu preciso de todo um aparato, toda uma estrutura para que aqueles guerreiros, enfim, que aqueles soldados, eles tenham condições de cumprir o propósito, que é o resultado esperado, no caso, não só vencer batalhas e a guerra, mas conquistar aquele território por meio dessas vitórias. Outro grande império da nossa história, além dos gregos, né, tivemos também os babilônicos e o medo-persa, mas aqui os romanos, eles tinham uma visão parecida até com os gregos, mas um tanto quanto diferente. Os romanos, eles não se empenhavam em conquistar o território para impor ali sua cultura. Na realidade, a organização, todo o movimento planejado de seus pelotões, não chamavam de legiões, era chegar até determinado local, instituir ali uma espécie de prefeitura. Ora, imagina a logística envolvida nisso, de materiais construtivos, de armamento, de legiões, ou seja, de pessoas, de soldados oficiais, que teriam, fora, tirando suprimento e toda assistência, suporte de cuidado médico, no caso, tratamento aos feridos, entre outros, para instituir uma política, uma organização romana, numa determinada província. Então, esse era o objetivo, o resultado esperado dos romanos. Estabelecer, instaurar a sua organização, a sua política, assim, por assim dizer, e de tudo que era produzido naquele local provinciado, eles obtinham ali os seus impostos. Né? Imagina, trazendo um paralelo para hoje, o PIB, todo o produto interno bruto, toda a movimentação econômica, toda a atividade econômica ali gerada, a intenção deles era reter os impostos e assim aumentar o poderio econômico e militar do império. Né? Não falarei muito dos chineses, nem dos incas e astecas. Quero falar aqui dos vikings, né, para a gente encerrar. Deixa eu retornar lá. Para a gente encerrar esse tópico. Romanos, em termos militares, gregos também em termos militares. O objetivo dos romanos, impor a sua política no local provinciado para obter ali impostos e aumentar seu poderio econômico e militar. Gregos queria realmente impor cultura, não só política, impor a sua cultura, a sua razão, enfim, sua filosofia e pensamento, e movimento de guerra, movimento planejado, organização militar, de suprimentos, armamento, para atingir o seu ideal. E os egípcios, em termos militares, não eram de avançar, só mantinham a guarda de suas fronteiras. Mas, entretanto, sua logística de produção de processo era muito padrão, ou seja, eficiente, tinha muita qualidade, em termos até de movimentação para tecnologia, que era num tempo muito remoto, cerca de 2000 a.C., e, enfim, até 10.000, e consistia em, o seu resultado final, o seu resultado esperado, era a concretização das pirâmides e monumentos que eles construíam. Os vikings, foi um povo que já viveu depois de Cristo, primeiro século, segundo, e tem algo a destacar em relação ao transporte.
né, eles construíam embarcações, navios, justamente o sistema de transporte para movê-los de um ponto ali no norte da Europa para leste ou para oeste, a fim de não tão somente conquistar. Esse não era o resultado esperado, não era o objetivo dos vikings, mas era sim saquear, né, tomar posse daquilo que era de outros povos, enfim, de outras pessoas, e bem como encontrar novas áreas, ou seja, terra para cultivo, levando em consideração o clima e as condições da terra no norte da Europa. Então eles desenvolveram tecnologias que envolvia suprimentos, ou seja, materiais, no caso a matéria-prima, a madeira, para a confecção, para a construção desses navios, e bem como, né, o deslocamento, já com esses navios devidamente construídos, ali do norte da Europa, para leste ou para oeste, para obter os seus resultados esperados, que se diferenciava dos romanos e dos gregos. Bem, então a gente pode concluir o seguinte, que a logística ela tem a ver com avanço, né, produção e, por sua vez, em termos atuais, globalização. Eu coloquei aqui em detalhe, globalização, né, tem assim, é datada, tem como início lá nas grandes navegações, quando já na Idade Média, né, depois de Cristo, quando Inglaterra, França, Portugal e Espanha cruzaram o Atlântico em busca de novas terras, e tinha essa visão aqui também parecida dos gregos e romanos, já com uma nova nomenclatura, que seria colonização, para explorar aquela terra, gerar riqueza, crescimento econômico, político e militar. Globalização significa também a interação entre os países, o que acontece hoje em dia, né? A comunicação, a integração entre as nações, viabilizando interesses econômicos mutuamente. O gráfico aqui mostra o seguinte, eu tenho ali em cada gomo, aqui no meu lado esquerdo, 4 termos que na realidade você pode interpretar como 4 pilares da administração moderna, 4 pilares da administração de empresas, né? E que pilares são esses? Organização, planejamento, controle, direção. Perceba que esses 4 pilares, eles não podem ficar tão somente no papel, isto é, na teoria. Eles têm que ser aplicados, têm que ser empregados, né, pelo profissional, seja da logística, seja da engenharia, seja da administração, tanto na indústria quanto no comércio, qualquer setor da economia, qualquer ramo de atividade. Se você não organiza, lembra que organização, né, que tem a ver com logística, também remete ao ordenar. Se eu não organizo, quer dizer que eu não seleciono aquilo que irei empregar, tampouco separo aquilo que irei descartar. Então, se eu não tenho meus componentes, as minhas ações de forma ordenada, como eu vou planejar? Então, antes do planejamento, existe a organização. São palavras que, na realidade, né, não são ações equalitárias, elas são diferentes. Eu tenho que ordenar, primeiro organizar, para que então eu planeje o movimento, as minhas ações e os meus componentes, aonde irei empregá-los. A partir do momento que eu movimento, ou melhor, que eu planejo o movimento, ou que eu planejo as minhas ações, eu preciso efetivamente agir, ou seja, executar o plano de ação. Entretanto, esse plano, conforme ele é executado, ao passo que ele é aplicado, tem que ser controlado, porque eu tenho uma direção. A direção ela é estimada lá no planejamento, na concepção de um projeto, por exemplo. Mas se não houver o monitoramento, o controle, o acompanhamento, follow-up, provavelmente eu posso não atingir aquele objetivo, aquela meta que eu pretendo alcançar. Então perceba o seguinte, é muito simples. 4 pilares da administração moderna: organização, planejamento, controle e direção. Sem organização, sem ordem. Eu não tenho o que planejar. Se eu não tenho que planejar, eu não tenho o que fazer, ou seja, o que executar. Então controlarei o quê? Significa que eu não tenho alvo, meta, lugar nenhum para chegar. Ou seja, não tem um caminho a seguir, não tem uma direção. Então só existe resultado esperado. Resultado esperado é um produto, é um resultado, é um fruto da junção dessas ações aqui, devidamente, né, empregadas de forma efetiva. E até nessas ordens, por assim dizer, podemos afirmar, né, organizando, ordenando aquilo que se fará, para então planejar,
fazer todo o levantamento do que se precisa em termos de orçamento financeiro, capital humano, enfim, quantitativo de materiais, e durante a execução controlar, monitorar, para que eu siga a direção que foi planejada e alcance o resultado esperado, né? Em termos empresariais, em termos profissionais e até pessoais. Ainda falando sobre logística militar, esse tema, né, sua importância na guerra, pegamos ali a etimologia e algumas definições, mais precisamente duas. Na etimologia significa a origem da palavra. Abordei ali duas origens, no francês e no grego. No francês, nós temos a palavra bem conhecida logistique, que significa arte da guerra. Quando eu falo arte da guerra, né, eu me remeto a transporte, a movimento, a armazenagem, manutenção. Do grego, a palavra logos. Quando eu falo de logos, né, palavra do grego, que resulta também na palavra no latim, que eu não coloquei ali, lógica, eis a palavra logística, né, significa razão, cálculo, análise, estudo, que remetem a ações como planejamento, aquisição, que você conhece como suprimentos ou área de compras, aquisição, e movimentação também. Entretanto, existem ali dois parâmetros que eu coloquei, que advêm de aulas anteriores do nosso curso, aqui ministrado pelo INT, oferecido pelo INT Curso de Qualificação em Logística. Eu abordei sobre o profissional, com perfil operacional e perfil analítico. Perceba que as duas origens, ou seja, as duas etimologias da palavra logística, ela te catalisa a percepção, ao entendimento de que são ações inerentes a um tipo, a um perfil de profissional. Exemplo, ações, né, como armazenagem, remete a controle e gestão de estoque, e estoque efetivamente. O transporte, quando eu falo de transporte, eu falo de distribuição física e, né, por conseguinte, canais de distribuição, que são os pontos de venda, enfim, são a localidade onde o produto se encontra exposto ao cliente final. E manutenção, né? No caso aí, a manutenção você pode entender realmente no sentido de manutenção de todo um aparato tecnológico, de software, enfim, tecnologia, equipamento, máquina, empregado, que é um perfil operacional, trabalho braçal, um trabalho físico, que envolve esforço do profissional físico, por assim dizer. Você não pode desconsiderar o trabalho também mental desse profissional. Quer dizer que eles trabalham só de forma operacional, que ele não tem que, né, exercer o raciocínio, como você vê na palavra logos. Essas ações como planejamento, aquisição e movimentação. Quando eu falo de movimentação, lembra lá dos egípcios. O movimento planejado da movimentação de todo suprimento, matéria-prima para a construção de monumentos e pirâmides. Gregos e romanos, todo o movimento planejado para exercer a movimentação efetiva de todo suprimento, armamento e suporte humano necessário para que se atingisse o objetivo de conquistar o território. Isso é um perfil analítico, é um profissional que trabalha com a mente, de modo a raciocinar, ou seja, a calcular os movimentos, a levantar o consumo, né, a quantidade de recurso a ser empregado. Quero destacar também alguns personagens, né, inserindo no contexto aqui abordado, alguns personagens históricos, primeiro a nível, né, a âmbito bélico. Depois eu vou tecer uma história que não está a âmbito bélico, está a âmbito governamental, mas é bem interessante. Inclusive é muito, no caso aqui, o último subitem, ele é muito abordado em sala de aula de graduação, cursos técnicos de logística, de administração, especificamente na matéria gestão de estoques, né, ou controle de materiais, enfim, depende da grade, da instituição, mas geralmente a matéria é conhecida como gestão de estoques, até mesmo em aulas de PCP, na grade de engenharia de produção, na grade de logística e administração. Essa história é muito comentada, abordada em sala de aula. Enfim, eu separei
dois grandes personagens ali a princípio, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Bem, Alexandre o Grande, tanto um quanto o outro são conhecidos na nossa história como grandes estrategistas. Então, você há de convir que logística, movimento planejado, fluxo, organização, tem tudo a ver com estratégia. Estratégia remete a planejar, planejamento, ou seja, algo que tem sua concepção na mente, né, de alguém. Alexandre, por exemplo, né, foi um dos maiores conquistadores que nós temos conhecimento em termos de território, em termos de terra, geografia, onde ele impôs ali, né, a política, enfim, a cultura grega na época, para cumprir os seus objetivos. Então você consegue perceber que a estratégia, o trabalho analítico, ele está totalmente, né, inserido na prática da logística, ou seja, na prática da movimentação, que consiste em transpor de um ponto de origem até um ponto de consumo, que no caso a gente pode interpretar um ponto de chegada, um ponto de encerramento, aonde se concluiria ali a missão. Napoleão Bonaparte, também da mesma forma, né, você consegue até assimilar de uma forma melhor pela palavra no francês, ali, o logistique. Grande estrategista também, viveu já ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, e atuou de forma também analítica, criteriosa, que consistia em planejar um movimento de forma antecessória. O que é isso, forma antecessória? Né? Ele enviava oficiais a conhecer a área, o campo, a ser penetrado, ocorrer uma inserção, para conhecer a geografia, conhecer ali os aspectos físicos, toda a condição do território, para que então ele pudesse trabalhar uma estratégia para avançar então com pessoas e armas e tudo mais, amparar o suporte humano, para que eu pudesse obter o resultado. Então você percebe que realmente sem planejamento, sem organização e sem controle você não terá uma direção, ou seja, você não vai atingir um objetivo, uma meta. Um outro personagem separei que não está a âmbito bélico, mas a âmbito de governo, eu digo governo, administração pública, né? Vamos entender assim. José foi um personagem, inclusive citado na Bíblia, viveu naquele tempo ali descrito, cerca de 1800 antes de Cristo. Olha só, imagine como era, né, a tecnologia na época. Nada comparado ao que se tem hoje. Ele viveu na época que o Egito, falamos de egípcios, imperava, enfim, era um grande império no mundo antigo. Como que José atuou nessa época? O que temos a destacar em relação às ações e estratégia de José? Que não foi no âmbito bélico, comparado a Napoleão Bonaparte, que investigava o território antes de avançar, Alexandre o Grande, que traçava estratégias, né, de guerra, enfim, de combate, de batalha, para cumprir seus propósitos. José do Egito ele teve um papel muito importante, né, na administração de uma nação, de uma cidade, de um país, né, no Egito na época, numa época que o suprimento ali, o trigo, o cereal, enfim, a cevada, o grão que era cultivado na terra, até mesmo o gado ali, em termos de pecuária, precisava ser controlado, precisava ser gerido, administrado. Ele atuou como governador, como administrador, que a história relata o seguinte, né, houve um tempo que ocorreu 7 anos de grande fartura, posteriormente viriam 7 anos das famosas vacas magras, como conjecturamos hoje, como, né, costumamos aí brincar, enfim, dizer quando a situação está apertada, né? Estamos em termos de vacas magras. Então, no que consiste a atuação e a estratégia de José lá no Egito, né? Não foi, né? Ele organizou, enfim, ordenou e executou e controlou essas ações de construções de silos. O que são silos? São grandes depósitos, armazéns, em condições
logicamente favoráveis, para armazenar toda a colheita, todo o trigo que era colhido, e durante esses 7 anos, né, distribuir, ou seja, né, distribuir ali o trigo para alimentar as pessoas egípcias e as nações até mesmo circunvizinhas. Trazendo para os dias atuais, você consegue discernir que é uma política excelente, efetiva de gestão de estoques. Ou seja, se for de uma forma descontrolada, o cereal ele seria distribuído, né, de qualquer maneira, e provavelmente, os 7 anos vindouros de seca e de fome, ele não conseguiria, provavelmente se esgotaria aquele estoque, e o estoque ele não seria suficiente para fornecer aquela população. Então perceba que eu tenho os dois conceitos aí de aulas anteriores, armazenagem e estocagem, né? Controle, gestão, administração de armazenagem remete à condição favorável para se guardar um determinado item, uma determinada mercadoria. Por sua vez, essa mercadoria, quando é armazenada nesses silos, nesse depósito, em termos de administração de armazém, eu formo estoque. Aí entra o termo estoque e seu significado, que remete a formar quantidades que serão suficientes para atender uma demanda. Então, daqui a 7 anos, ele teria uma demanda por trigo, por cereal. E essa demanda ela deveria ser suprida, que garantiria a sobrevivência deles na época, né? Então, eis a questão da ação governamental aí, e não só da administração pública, mas a gestão desses estoques, desses trigos, que consistiu em formar, né, quantidades que foram, melhor dizendo, suficientes para os 7 anos vindouros. Seguindo. Essa estrutura que você vê, né, significa, né, você pode ver aqui, ó, uma estrutura parecida com o que chamamos de espinha de peixe. Talvez você ainda não ouviu falar. Acredito que a grande maioria, né, conhece, ou pelo menos já ouviu falar, do diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa foi criado pelo Ishikawa, japonês. Não, é uma ferramenta da qualidade, isto é, uma ferramenta da administração, que se destina a observar um efeito, né, um problema, uma restrição, um gargalo, que ocorre por meio de alguma causa ou múltiplas causas. Como funciona, né, uma leitura e um preenchimento, bem dizer, de um diagrama de espinha de peixe, ou seja, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa. Entenda o seguinte, para todo efeito existe uma ou mais causas. Para todo efeito sempre existirá uma ou mais causas. Em termos de administração, em termos profissionais, né? Exemplo, um efeito, um nível de serviço decrescente. O que é um nível de serviço? É um índice de satisfação do cliente. Então, digamos que em um determinado período, um trimestre, por exemplo, um mês, enfim, um semestre, um ano, que seja um período qualquer, foi feita uma pesquisa e detectou-se que o nível de serviço dos seus clientes reduziu, ou seja, a satisfação dele está abaixo, o teu nível de serviço está abaixo, melhor dizendo, porque equivale à satisfação do cliente. Então, consiste no seguinte, em você traçar ali a linha principal e reportar, descrever ali o seu problema, a sua restrição, ou seja, o seu efeito. E então, com sua equipe, ou um planejamento, enfim, você começar ali a externar possíveis causas. E, por conseguinte, né, tomar a decisão e enxergar, identificar a causa para aquele determinado efeito. Então, eis aí a abordagem sobre essa ferramenta da qualidade. O que eu coloquei ali foi o seguinte, né, ainda encerrando, para encerrar a questão da logística militar e sua importância na guerra. Você entendeu que, né, em termos de guerra, no caso principalmente ali Roma e Grécia, foi citado, o seu objetivo era a conquista do território. Então, colocamos aqui a conquista do território, que era o objetivo, como um efeito. Então, se para todo efeito existe uma ou mais causas, quais seriam as causas, ou qual seria a causa principal que seja, para que eu conquistasse o território, para que eu gerasse, para que se implique ali naquele efeito. Você traça aqui
o efeito, e vem com as possíveis causas. Leem os outros quadrantes ali, os outros retângulos. Eu tenho um efeito. Na realidade ali não é um problema, né? Em termos de aplicação aí do diagrama de causa e efeito, né? do diagrama de Ishikawa. Na realidade ali é algo benéfico, algo vantajoso, que é conquistar um território. Entretanto, é um efeito positivo. Mas para esse efeito positivo, que é a conquista do território, eu tenho causa ou causas. Exemplo, tem que existir uma estratégia, em termos de planejamento. A estratégia, você envolve as duas primeiras ações dos pilares da administração, né? Organização e planejamento. Ok, se eu traço um planejamento, se eu faço um levantamento, seja em âmbito que for, eu preciso de pessoas envolvidas. Então, digamos que essas pessoas envolvidas são os oficiais, pelotões, legiões e exércitos, né, que lutarão, combaterão e avançarão para atingir a meta, ou seja, a conquista do território, que é o nosso efeito. Ok, mas essas pessoas envolvidas, pelotões, legiões, soldados, oficiais, precisam de armas, ou seja, conjecturando dos dias atuais, precisando de equipamento, tecnologia, maquinário para se trabalhar. Opa, então precisa de uma série de suprimentos, recursos financeiros, materiais humanos, capital humano, enfim, investidos em toda a operação de forma que este efeito aqui ocorra. Então entenda que essa leitura, né, nos catalisa a uma visão contemporânea, a uma visão atual, de que a conquista do território significa, né, o objetivo das empresas, a meta a ser alcançada. E, evidentemente, vai depender dessas causas aqui apresentadas. Sobre o tema agora, logística empresarial e a sua importância na indústria e no comércio, você entende o seguinte, que a logística, que remete à organização e movimento planejado, avanço e globalização em termos atuais, é o lubrificante, ou seja, aquilo que faz mover setores, departamentos, atividades econômicas na empresa, num país, no mundo, de forma geral, que gera valor agregado. Só a empresa não, principalmente ao cliente. Você pode agora, né, transpor, ou seja, interpretar esse efeito aqui, você pode entender também como meta ou objetivo, no caso de um exército, em termos de guerra, em termos militares. Você pode entender aqui em termos atuais, de empresa e indústria, que esse território, né, a ser conquistado equivale ao mercado consumidor. Quem é o mercado consumidor? Melhor, quem são? Somos nós, pessoas físicas e jurídicas, que consomem produtos e adquirem serviços, né? Então, toda empresa, seja a nível de segundo setor, indústria ou terceiro setor, que é o serviço e comércio, tem o seguinte propósito, né? Conquistar territórios. Esse agir de conquistar o território significa conquistar o mercado consumidor. Conquistar o mercado consumidor é fazer com que o meu produto esteja naquele determinado ponto de venda, ou seja, naquela região a fim de que o consumidor que vive ali, né, considerando aí a atividade econômica, cultura, enfim, poder aquisitivo, potencial de compra, ele possa adquirir, comprar, consumir o meu produto, contribuindo para o meu market share. O que é o market share? Market share é participação de mercado. Esse gráfico aqui de pizza esboça isso, retrata isso. Você pode entender ali como uma matriz de market share, por exemplo, ou seja, de participação de mercado, mercado consumidor, onde os consumidores de determinadas regiões, ou seja, territórios, eles adquirem o teu serviço, eles compram o teu produto, que equivale à conquista do teu território. Se você perde território, quer dizer que você está perdendo o consumo.
O consumidor naquele local está deixando de comprar, adquirir o teu produto. Opa, então você está perdendo essa guerra, meu amigo. Você está perdendo essa batalha. Então você vai ter que trabalhar aí ações de marketing, força de venda, planejamento, organização, controle, para que tenha uma direção. É lógico, a tua direção é obter, é ganhar mercado consumidor, é aumentar o teu nível de serviço, é elevar a satisfação do teu cliente, por conseguinte, elevar as tuas receitas, que subtraída dos gastos, que é a soma dos custos e despesas, tanto variadas quanto fixas, né? E mete aí a contabilidade, você tem o seu lucro, é o objetivo de qualquer empresa, seja a nível de segundo setor, no terceiro e no primeiro setor também, lá no agrário, no rural. Ainda sobre o tema de logística empresarial, a sua importância na indústria e no comércio, eis ali, né, um organograma. Não é um organograma, talvez como você está habituado a ver, enxergar, mas é um organograma mais conciso, ou seja, mais compacto, que reflete ali o seguinte, né? Você perceba que eu virei a pirâmide de ponta cabeça. Fiz isso de propósito, para você entender o seguinte. Lá no topo da pirâmide, nós temos o nível estratégico, que eu já passei em aulas anteriores do nosso curso de logística aqui, ministrado pela INT Curso. Quem habita no nível estratégico? A alta gestão, a alta administração, o dono da empresa, o proprietário, os diretores, enfim, o presidente. Por conseguinte, traçam a estratégia, planejam o movimento, ordenam suas ações, inserem, imputa isso, né, na mente do nível tático. Quem habita o nível tático é a média gestão, a média administração, composta por supervisores, coordenadores, gerentes, enfim, a nível funcional, a nível gerencial, que vestirão a camisa da empresa, ou seja, entenderão, discernirão o pensamento, a filosofia, para que então seja praticado pelo nível operacional. Para tanto, deve existir treinamento, instrução, educação aos operadores, aos trabalhadores, a fim de atender quem? Os clientes. Porque o nível operacional, eles constroem para quem? Para os clientes. Eles atendem quem? Os clientes. Eles vendem para quem? Para o cliente. Eles montam, eles edificam, eles instalam para quem? Para os clientes. Então você perceba que os clientes é, na realidade, a última camada de uma pirâmide organizacional. Porque sem cliente, sem organização, sem cliente, sem empresa. Você entende, de forma clara, que os clientes é quem sustenta toda essa estrutura organizacional. Quando eu falo de estrutura organizacional, eu me refiro à estrutura da empresa, à estrutura empresarial. Para este fim, você tem que ter esse entendimento, né, como um profissional de logística. Na realidade, qualquer profissional tem que ter esse entendimento, né, que a prática tática, que é a prática tática, a ação de gestão, de administração a nível médio, que entende, percebe a metodologia, a filosofia, o planejamento, a estratégia traçada pelo nível estratégico, né, pela alta gestão, para educar, para treinar e mostrar como se faz, o padrão a ser exercido, a eficiência que tem que ser, né, empregada, para que o nível operacional atenda os clientes daquela organização. Essa é a prática tática. Por sua vez, a prática operacional é exatamente atender a clientela, construir para a clientela, enfim, vender para a clientela. Nunca pode estar contra ali a visão estratégica. Porque a partir do momento que a prática, ou tática operacional, ou se for as duas, ela for de contra a visão estratégica, ou seja, o planejamento inicial da empresa, vai tudo por água abaixo. Porque aqui o nível estratégico, a ponta da pirâmide, eles pensam principalmente em quem? No primeiro momento, no cliente. Se você fabrica um produto, você fabrica não para formar estoques, tão somente, e deixar ele encalhado. Se o teu estoque não tem giro, ele ocorre na tua fábrica. Né? Tem prejuízo, você não tem lucro, então você não está conquistando o território, você não está atingindo o resultado esperado. Talvez é falta de organização, falta de planejamento.
Falta de controle e falta de direção. Eis os 4 pilares da administração moderna. Perceba que realmente não deve ficar só no papel. Tem que ser algo prático, tem que ser aplicado, tem que ser empregado. Então, é entender esse panorama, que a visão da estratégia da empresa, né, da alta direção, ela tem que estar, né, não vou nem dizer paralela, mas tem que estar de mão dada com as práticas tático-operacionais, a fim de que contribua para as conquistas, dos territórios a serem alcançados. No nosso caso, né, em termos profissionais e empresariais, conquistar o consumidor, né, formar a sua participação de mercado. Aqui, anteriormente, reportada no gráfico de Pires. Bem, seguindo, você pode chegar a uma conclusão do conceito de logística efetiva, também já abordado anteriormente no nosso curso, né? Você ouviu falar em aulas anteriores sobre o CLM, que já traduzido é o Conselho de Gestão ou de Administração Logística. É um órgão internacional, americano, dos Estados Unidos, da América, e que você, né, entende o seguinte, né, que aquela conclusão, aquela definição de logística ou definição de logística efetiva pelo Council of Logistic Management, você entende, né, a seguinte informação, que o resultado esperado pela empresa, ele tem que se equilibrar com a satisfação do cliente. Essa figura, ela expõe essa ideia. O resultado empresarial, que é a geração de receita, que é o elevar do faturamento de vendas, que é o lucro, bem dizer, ele, na realidade, não tem que sobrepor a satisfação do cliente, porque não adianta, em um determinado período, ter elevação de faturamento, por conseguinte, eleve meu lucro, mas durante esse período, ou um período posterior, meus clientes não se sintam satisfeitos, por um mau atendimento, por um mau planejamento, enfim, por falta de organização, seja por que fator for. Aí, num próximo período, eu posso não atingir os meus resultados empresariais, ou seja, geração de receita, faturamento, posteriormente o lucro, por conta da insatisfação do cliente. Quer dizer que o meu nível de serviço está baixo ou muito baixo. Então, notem que esse balanço, enfim, esse equilíbrio, ele tem que existir. Que à medida que os meus clientes se sintam satisfeitos, isso significa que eles continuarão comigo, ou seja, permanecerão consumindo meu produto, continuarão adquirindo o meu serviço que eu presto, e eu, consequentemente, obterei os meus resultados, que vai, né, catalisar o lucro no fim de tudo. Bem, encerramos a nossa aula 06, né, de sistema de transporte, e quero aqui compartilhar com vocês as minhas referências. Bem, para compor, elaborar e tecer esse conteúdo, né, aproveitei aqui os conhecimentos do professor Cachito, através da sua obra, que tem por título Logística, um enfoque prático. Foi editado pela Saraiva, de São Paulo, no ano de 2014. Aproveitei também, né, compus esse conteúdo com informações reportadas pelo professor Nogueira, através da sua obra Logística Empresarial, uma visão local com pensamento globalizado, editado pela Atlas de São Paulo, no ano de 2012. E, novamente, o professor Tito Salgado, né, referências aí de aulas anteriores, através da sua obra Logística, Práticas, Técnicas e Processos de Melhorias, uma parceria do Senac Rio de São Paulo, no ano de 2013. Bem, pessoal, até a próxima aula e última do nosso módulo, né, do nosso curso, melhor dizendo, de Logística, oferecido e ministrado pela INT. Até mais.